Queria cumprimentar os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles também que nos acompanham através da internet, da nossa transmissão ao vivo. De antemão, gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Neemias, conforme anunciou o pastor Bruno na semana passada, uma vez que nós terminamos a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos passar a expor sistematicamente o livro histórico de Neemias todas as quartas-feiras. E nós vamos fazer então a leitura do capítulo 1 de Neemias, que diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome. Te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Deus, nos abrindo o entendimento, os corações, abrindo os olhos, ó Deus, para que possamos contemplar a grandeza, a majestade da tua palavra. Que o Senhor possa nos usar poderosamente, ó Deus, para a tua glória, que em tudo o seu nome seja glorificado nessa noite e que possamos receber a tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada o pastor Bruno se encarregou de trazer para nós o contexto, um pouco do contexto do livro de Neemias. Não apenas o contexto, mas trouxe também algumas características do autor.
o momento social em que aquele povo passava após ali o decreto do rei Ciro, que havia autorizado o povo que estava durante 120 anos no cativeiro babilônico. O decreto do rei Ciro permitia, autorizava que aquele povo pudesse regressar para a cidade de Jerusalém, retornar para a sua cidade. Mas assim como Neemias, muitos outros daquele povo hebreu não retornaram para Jerusalém. Eles não voltaram para aquela cidade. E nós vimos também, o pastor falou isso, que o livro de Neemias o livro que nós vamos passar a expor, que nós estamos expondo, é um registro pessoal. O próprio Neemias narra esses acontecimentos. O nome Neemias tem um significado extremamente profundo. Significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. Percebam toda a analogia que se pode fazer a partir do significado do nome de Neemias com a figura de Cristo. Aquele que consola, aquele que conforta, um confortador dado por Deus. Neemias revela diretamente a Cristo, aquele que consola, aquele que nos foi dado por Deus. Ele era um homem, um consolador, um homem sensível às causas, aos problemas dos outros. Neemias, que tinha, como nós lemos aqui no final do versículo 11, por ofício ele era copeiro do rei. E quando a gente olha para esse termo, a gente logo pensa em copeiro, alguém como um mordomo, como um servo. Mas não, Neemias era muito mais do que isso. Neemias, que muito provavelmente não conhecia a cidade de Jerusalém, nunca tinha estado lá antes, nunca tinha visitado, porque ele nasceu no período de exílio. Ele não conhecia Jerusalém, vivia em uma cidade politeísta. E Neemias era um amigo pessoal do rei. Neemias era muito mais do que um mordomo, ele era um homem de confiança do rei. Ele era um conselheiro do rei, de uma das maiores potências do mundo. Tamanha era a importância que Neemias tinha, tamanha era o destaque do cargo que ele ocupava. E por que isso é importante saber, nós vamos ver mais à frente. Certamente, mesmo tendo crescido em uma cidade estranha, tendo somente ouvido falar da cidade de Jerusalém, Neemias era um homem que conhecia a Deus. Neemias era um homem de intimidade com Deus, ele falava constantemente com Deus. E na semana passada nós aprendemos o fato de que nós devemos nos identificar com o propósito de Deus. O propósito de Deus na história. Do Evangelho de Cristo, nós nos tornamos participantes e é com esse propósito que nós devemos nos identificar. E agora então, entraremos na exposição do primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo, algo que nos chama a atenção, algo que facilmente conseguimos identificar em uma simples leitura, e é o que nós vamos meditar nessa noite. A primeira coisa que nos chama a atenção quando olhamos o capítulo 1 de Neemias, é o fato de que a situação em que se encontrava a cidade de Jerusalém era uma situação triste. Era uma situação lamentável. As informações que chegavam até Neemias não eram nem um pouco animadoras. Não eram nem um pouco algo que pudesse alegrar, não era agradável. Pelo contrário, deixaram Neemias extremamente triste. E a segunda coisa que nos chama a atenção é que diante de algo tão triste,
diante de algo tão desanimador, de algo tão ruim, a primeira atitude de Neemias não foi se desesperar. Ele não toma nenhuma atitude impensada, ele não é precipitado, ele não se desespera, ele não age por impulso, não, diante de uma notícia trágica. A primeira atitude de Neemias é se sentar, lamentar, chorar e orar. A oração de Neemias muito nos chama a atenção e nós vamos meditar sobre ela nessa noite. A primeira lição que Neemias nos ensina é sobre relacionamentos. Olha que curioso. No versículo 2 diz assim: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. No versículo 2, fala que vendo Neemias, um de seus irmãos, Anani, Neemias pergunta a ele sobre o povo judeu. Neemias demonstra empatia. Neemias demonstra preocupação. Ele intencionalmente escolhe se envolver com os problemas das pessoas. Neemias não buscava somente o seu sucesso. Ele não buscava somente o seu conforto. Ele não estava preocupado somente consigo mesmo. O conforto do seu trabalho, que certamente lhe dava uma boa condição de vida, lhe dava uma boa condição financeira, tinha acesso às melhores coisas que se poderia ter naquela época, mas ele não estava preocupado com isso. Neemias se preocupa com o seu povo. Ele se preocupa com uma cidade que ele nunca esteve. E por que isso é uma lição para nós? É uma lição porque muitas das vezes nós escolhemos não nos envolvermos com os problemas das pessoas. Nós não temos mais empatia diante do sofrimento dos nossos irmãos. Diante das dores, diante das angústias, nós intencionalmente escolhemos não nos envolvermos com a dor do próximo. A dor do próximo já não nos afeta. Nós nos acomodamos em nossas boas condições. Muitas das vezes fingimos não ver a realidade daqueles que nos cercam. Fingimos não enxergar o sofrimento, a dor, a angústia daqueles que estão ao nosso lado. E Neemias enxergou um problema, e mais do que isso, ele teve compaixão, teve empatia, e nós precisamos demonstrar esse mesmo sentimento. E a resposta que ele obteve o impactou profundamente. No versículo 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Essa resposta o impactou, essa resposta certamente o entristeceu. Mas ele se compadece. Quando ele soube da necessidade do povo, ele prontamente se coloca à disposição. Ele se sentiu chamado a atender aquela necessidade. E as necessidades a qual Neemias se depara são muito parecidas com as nossas necessidades na nossa sociedade, na nossa cultura hoje. Cada uma do quadro qual é relatado a Neemias, nós podemos enxergar na nossa sociedade hoje. O primeiro problema que nós podemos identificar aqui, um problema social revelado a Neemias, é um problema de segurança pública. Os muros estavam destruídos.
A cidade estava exposta, o povo estava completamente vulnerável aos invasores, vulneráveis a criminosos. E esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje em nossa cidade. Vivemos com medo, trancados dentro de casa, vulneráveis à violência, assaltos, mortes, sangue. Estamos completamente indefesos diante dessa violência, indefesos ao tráfico de drogas, indefesos a milicianos que comandam o poder paralelo. E diante disso, assim como aquele povo judeu, vivemos um extremo sentimento de impotência diante dessa realidade. Era uma nação onde já não existia justiça. Quando Neemias relata o fato de que as portas estavam queimadas, naquele contexto os juízes ficavam às portas da cidade para dirimir, resolver quaisquer tipos de conflitos que haviam entre a população, e as portas queimadas representam ali a ausência de justiça, a ausência de legalidade, a ausência de normas. E o que dizer sobre a ausência de justiça quando vemos o que o nosso Supremo faz todas as semanas? Percebam, são problemas idênticos à nossa realidade. Uma nação onde já não existia justiça, onde já não existia poder judiciário, completamente sem lei, sem normas que regessem as causas daquele povo. E o pior, ainda relatado no versículo 3, um povo que vivia em extrema miséria. Um povo que havia recém saído de um cativeiro de 120 anos. Saíram desassistidos, saíram sem bens, saíram sem dinheiro, saíram em pobreza, viviam em escombros. Um povo de pobreza de espírito, sem forças, sem vontade de lutar, sem ânimo para mudar aquela realidade. Esse era o quadro que Neemias se depara. Além disso, além de um povo que vivia sem segurança, um povo que vivia sem justiça, um povo que vivia em extrema pobreza, ainda é relatado que era um povo desprezado, um povo esquecido, um povo abandonado. Qualquer semelhança é mera coincidência. E nesse contexto do povo judeu que vivia em Jerusalém, surge a figura de Neemias. E Neemias, ao ouvir sobre essa realidade, ao tomar conhecimento sobre essa realidade, ele se entristece, ele se compadece, e ele se levanta então como uma resposta de Deus para esses problemas. E é assim que Deus age, queridos. Deus levanta homens comprometidos com o seu reino para ajudar a reerguer aquilo que estava destruído. Precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres comprometidos com o seu reino para restaurar aquilo que está destruído na nossa sociedade. Deus olhou para o seu povo, o povo da sua aliança, e levantou Neemias com sua posição social, com seu conhecimento, com seu status, com tudo aquilo que ele representava para reerguer aquela cidade. A Bíblia fala que essa realidade levou Neemias às lágrimas. Tamanha era a angústia no seu coração ao ouvir sobre a dor daquele povo. E essa é mais uma lição de Neemias para nós nessa noite. Quanto tempo nós não choramos mais diante da notícia de que os nossos irmãos estão em dificuldade? Há quanto tempo nós deixamos de nos sensibilizar com a dor do próximo? Com a angústia, com a aflição? Perdemos completamente a sensibilidade.
perdemos a empatia, perdemos completamente a capacidade de sentirmos a dor do próximo. Neemias chorou. Neemias lamentou. Mas ele chora e lamenta, queridos, porque Neemias não tinha a mínima noção do que deveria ser feito. Ele não sabia o que fazer diante desse cenário, então a Bíblia fala que ele chorou e jejuou. E o que isso significa, querido? Significa que ele foi buscar a resposta em Deus. Ele foi buscar a solução no único que poderia mudar aquela situação, mudar aquele quadro, mudar aquele cenário. Ele não tenta agir de acordo com a sua própria vontade, não tenta agir de acordo com a sua própria capacidade, seus próprios desejos, não. Ele busca o único que pode mudar todas as coisas. E o que nós fazemos diante dos problemas da nossa sociedade? Nós tentamos mudar segundo os nossos próprios desejos. Segundo a nossa própria vontade, tentamos fazer do nosso próprio jeito. Nós precisamos aprender a buscar soluções em Deus, buscar respostas em Deus e não agirmos de acordo com a nossa própria força, de acordo com o nosso próprio jeito, o nosso próprio tempo. Precisamos, assim como Neemias, retomar a prática do jejum, nos debruçarmos na prática fervorosa da oração, acreditarmos no poder da oração. Nós precisamos retomar o rumo. Neemias, sem dúvida alguma, era um homem de oração. Um homem tão ocupado em sua profissão, em seu ofício, tão dedicado ao seu emprego. E mesmo assim nunca deixou de ser um homem de oração. E diante disso, qual é a sua desculpa para não ser um homem de oração? Qual é a minha desculpa para não ser um homem de oração? Qual é a sua desculpa para não orar? Para não falar com Deus? Neemias tinha todas as desculpas possíveis, sem tempo, sem motivação, sem dificuldade, sem necessidade. Talvez ele tivesse tudo o que precisava e ainda assim nunca deixou de orar. E Neemias começou o seu ministério com a oração. Neemias revela para nós a necessidade que nós temos de resgatarmos o ministério da oração, o ministério da intercessão. E ele nos dá características do caráter desse ministério, daqueles que oram, daqueles que buscam a Deus, daqueles que intercedem. E é sobre a oração de Neemias que nós vamos meditar nessa noite. Ele nos dá um modelo de oração. E a primeira característica que devemos ter em mente com a vida de Neemias é que diante de um problema, no momento em que ele tomou ciência do problema daquele povo, ele sentiu a dor daquele povo. Uma pessoa egoísta que pensa somente em si, jamais será um intercessor. Sabe por quê? Jamais será alguém que se preocupa com o próximo, que sinta a dor do próximo. Sabe por quê? Porque ele só pensa em si mesmo. Somente ora quem se preocupa com o próximo. Precisamos enxergar a dor, a angústia, a necessidade do próximo e nos compadecer diante dela. Diante disso, diante das circunstâncias, Neemias reconhece a soberania de Deus. Reconhece que sem Deus nada poderia fazer. Olha o que ele fala no versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Ele inicia a sua oração reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Ah, Senhor, Deus grande e temível. Ele reconhece que sem Deus nada poderia fazer. Não seriam os seus méritos, não seriam os seus métodos, não seria a sua força. Não são, queridos, os nossos méritos, não são os nossos métodos, não é a nossa força, mas é pelo poder de Deus, esse Deus grande e temível. Neemias entende que Deus governa sobre todas as coisas. Ele reconhece que Deus pode fazer todas as coisas e nós precisamos, em nossas orações, reconhecer a soberania e o poder desse Deus. Neemias descansa na fidelidade de Deus. Quando ele fala, aquele que guarda a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias descansa na fidelidade de Deus, e isso é importante para nós, queridos. Porque o que nos credencia, aquilo que nos habilita a intercedermos, a orarmos, não são os nossos méritos, não são as nossas capacidades, mas sim a fidelidade de Deus, a aliança que temos com Cristo por meio do seu sangue vertido naquela cruz. E por causa dessa fidelidade, por meio de Cristo, nós clamamos a Deus e suplicamos a Ele. Mas quando estudamos a oração de Neemias, talvez o que mais nos chame a atenção, sem dúvidas, é a forma como ele reconhece, a forma como ele tem consciência do quanto é pecador, do quanto o povo era pecador. E nós, muitas das vezes, queremos orar, queremos falar com Deus, sem ter a consciência de quem somos, de que nós somos pecadores. Pior, muitas das vezes, nós nos achamos merecedores de algo, merecedores do favor de Deus. Mas Neemias não, ele reconhece que o povo padecia por causa do seu pecado, e ele se identificava com o pecado do povo, ele não se eximia da responsabilidade, ele não se excluía desse fato. Quando ele fala, no versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires em oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, a qual temos cometido, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele reconhece não somente o seu pecado, mas o pecado de todo o povo. Ele se identificava com o pecado do povo. E isso é o mais importante, é o que muitas das vezes tem nos faltado nos dias de hoje. Neemias confessa o seu pecado diante de Deus, com o coração quebrantado, um coração contrito, arrependido. Ele reconhece a sua pecaminosidade, ele reconhece o seu pecado. Precisamos aprender a orar, queridos. Aprender a orar, reconhecendo a soberania desse Deus, reconhecendo a nossa condição de que nós somos sim pecadores, de que o nosso povo está em pecado. E o conteúdo das orações de Neemias também nos chama a atenção, porque em suas orações nós vemos um profundo conhecimento bíblico. Por quê? Porque a oração e a palavra de Deus precisam caminhar juntas. Precisam caminhar lado a lado. A palavra é o combustível da oração. E Neemias começa a sua oração lembrando das promessas de Deus. E ele fala: Senhor, lembra da tua promessa.
Neemias lembra que Deus havia feito uma promessa, que Deus havia feito uma aliança. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que Deus tem um zelo, tem um compromisso com o cumprimento da sua palavra. Jeremias vai dizer isso, que ele zela, o Senhor Deus zela pela sua palavra. O compromisso de Deus não é comigo. O compromisso de Deus não é com você. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Então ele fala: Senhor, lembra da tua palavra. Lembra da tua promessa. Deus ama ser lembrado das suas promessas para nós. Deus ama ser lembrado pela sua palavra. Então, se nós queremos orar, a nossa oração precisa estar recheada da palavra de Deus. Deus havia prometido bênçãos. Ele tem promessa de bênçãos para nós. Deus havia prometido muitas coisas. No versículo 8 ele fala: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ele tem promessa de bênçãos para nós. Ele prometeu bênçãos, ele prometeu uma aliança para esse povo, mas prometeu também que se aquele povo fosse infiel, se eles transgredissem a lei, eles seriam dispersados. O cativeiro babilônico foi o juízo de Deus contra aquele povo, porque o pecado, o nosso pecado, atrai o juízo de Deus. Mas há uma boa notícia também para aquele povo. Uma boa notícia dentro da promessa de Deus. No versículo 9: mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. A notícia de que se aquele povo se arrependesse, Deus concederia a sua graça, porque Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que restaura e não rejeita corações arrependidos. Neemias então clama por misericórdia. Neemias fala, ele lembra ao Senhor: Senhor, o Senhor fez uma promessa. Deus tem uma promessa para nós, uma promessa de que se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos dos nossos caminhos, ainda que estejamos rejeitados, ainda que estejamos pelas extremidades, Deus nos ajuntará para o lugar que Ele tem escolhido para fazer habitar o seu nome. Neemias orou por 4 meses, por 120 dias, ele orou, colocando diante de Deus a sua causa, lembrando a Deus de suas promessas, clamando a Deus por misericórdia, clamando por arrependimento daquele povo. Neemias, queridos, nos ensina nessa noite, nós concluímos a nossa exposição nesse momento. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a nos sensibilizarmos com a dor dos nossos irmãos, com as angústias do nosso próximo, a sentirmos essa dor. Nos ensina a não confiarmos em nós mesmos, nos nossos métodos, nos nossos méritos, nas nossas vontades e desejos, mas sim buscarmos a solução naquele que pode todas as coisas. Buscarmos a solução em fervente oração e jejum. Mais do que nos sensibilizar, Neemias nos ensina a orar. Ele nos dá um modelo de oração.
ele nos diz como a oração deve ser feita, como a oração deve ser redigida, como a oração deve ser elaborada. Em nenhum momento a gente vê Neemias pedindo por casa, Neemias pedindo por carro, Neemias pedindo por emprego, por dinheiro, não. O que Neemias faz na sua oração é lembrar das promessas de Deus. Neemias enaltece, glorifica, reconhece a soberania de Deus. Ah, Deus grande e temível. Depois ele confessa o seu pecado: Senhor, eu sou um pecador, e esse povo também é pecador, esse povo pelo qual eu tenho orado. E depois ele lembra as promessas de Deus. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou que se o povo pecasse, o juízo viria sobre nós, o Senhor nos dispensaria. Mas o Senhor também falou, lembra, Senhor, da tua palavra. O Senhor também falou que se nós nos arrependermos, o Senhor nos ajuntaria. Neemias então clama a Deus por misericórdia. Clama a Deus com o coração contrito, quebrantado e arrependido. E quando olhamos para a nossa realidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, o que falta são corações contritos e arrependidos em oração. O que faltam são homens verdadeiramente comprometidos com Deus, levantados para reerguer aquilo que está destruído. Mas como homens serão levantados se nós sequer conseguimos orar direito? Como homens serão levantados se nós perdemos de vista a prática da oração, a prática do jejum? Neemias foi levantado para reerguer a cidade de Jerusalém, não pelos seus méritos, não pela sua posição social, pelo seu estudo, não, mas sim porque era um homem de oração, porque era um homem comprometido com o reino, um homem que reconhecia que por si próprio nada conseguiria fazer, um homem que reconhecia que há um Deus que dá a solução para todas as coisas. Que possamos aprender com Neemias e que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós mais uma vez louvamos o teu nome. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite, através de Neemias, ó Deus, nós aprendemos a orar. Te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas das vezes nós temos sido negligentes na oração, temos orado de maneira errada, ó Deus, e nós possamos sempre engrandecer o teu nome, reconhecer o nosso pecado e nos fazer lembrar da tua promessa, a promessa de eternidade, a promessa de que o Senhor retornaria para buscar a tua igreja e ajuntar o teu povo. Que o seu nome seja glorificado em todos os momentos, que em tudo o Senhor receba a glória em nome de Jesus. Amém.